A mensagem de hoje eu queria, antes de abrir a palavra, hoje nós vamos ler apenas um único versículo, mas antes eu quero falar da história de um rapaz que era um grande nadador. Ele nadava muito bem, e você que gosta de algum esporte, ou gosta de alguma prática, por exemplo, eu gostava muito de desenhar. Quando eu estava meio triste, o que eu fazia? Pegava papel, lápis, e eu tinha aquele lápis 6B, 2B, 3B, começava a fazer caricatura, desenhos, e aquilo ali me acalmava. Depois eu percebi que a música também era algo muito bom, então eu pegava lá um violão, começava a tocar para acalmar, e sempre você vai procurar alguma coisa que você goste para te acalmar. Hoje eu gosto de andar de patins, quando eu estou meio assim, eu pego patins, vou dar uma volta, e isso me relaxa. E esse homem, ele gostava tanto de nadar, mas ele estava passando por um sofrimento gigantesco, ele estava querendo tirar a própria vida dele, ele estava numa angústia gigantesca. Então, naquele dia em que ele estava numa angústia muito, mas muito grande, ele decidiu nadar. Só que dessa vez, ao invés de ele fazer aquele raio de 50 metros, ele decidiu subir o trampolim lá nas alturas. Ele foi no clube à noite, sozinho. Ele pulou o muro. Obrigado, Noé. Ele pulou o muro do clube e subiu em cima do trampolim, o mais alto, e era de noite, só tinha ele, a escuridão da noite e a lua. E quando ele estava lá em cima, ele não sabia o que fazer, ele estava desesperado. Aquele homem não conhecia a pessoa que podia salvar a vida dele. Foi então que ele se prepara para pular, e ele abre os braços. E quando ele abre os braços para pular, a lua reflete a sombra do corpo dele, e lá na piscina, ele vê o sinal da cruz na sombra dele, e ele passou a entender que a solução da vida dele estava na cruz do Calvário. Ele nem pula, ele decide descer, e ele desce aquelas escadas todas feliz, porque ele havia tido uma resposta divina. Jesus seria o centro da vida dele. Foi então que ele desce, e quando ele chega lá embaixo, ele percebe que a piscina nem água tinha. Faltavam alguns minutos para a vida daquele homem acabar. A angústia faz a gente se corroer, e a angústia acaba tratando a nossa vida como uma escória da sociedade, e isso são coisas que são dos problemas nossos existenciais, da nossa mente. A angústia, para quem vive ela, é assim: você constrói um castelo de cartas, e por alguma circunstância, aquele castelo de carta cai, e você passa a ter medo de construir de novo aquele castelo de cartas, porque sabe que a solução mais prática é cair, e por isso que você vai criando medos, e mais medos, e mais medos do futuro. Você consegue compreender? Você agora, por causa da sua angústia, você passa a ter medo, e aí você passa, quando você tem uma angústia muito grande, um sofrimento gigantesco, você passa a viver como se fosse um luto, e você vai entender que o luto é como dizem mesmo, se parecem com um suspense, porque você fica na expectativa do que vai acontecer daqui a pouco. A angústia também traz esse suspense, e você vê que os seus pensamentos são pensamentos após pensamentos, atitudes após atitudes, ações após ações, e você começa a perceber que você passa a viver cada dia de uma vez. Entenda uma coisa: Deus, quando Ele te vê nessa situação, o livro do Grande Conflito, na edição condensada, na página 301, pode procurar, é a página que eu mais gosto do Grande Conflito, porque lá diz que Deus submete a seu povo a atroz prova de tentação, não porque Ele tenha prazer na angústia, mas porque tal operação é indispensável à vitória final.
Então, quando você entra em uma angústia, algumas pessoas pensam assim: Deus está provando a minha fé. Entenda uma coisa, Deus não está provando a sua fé, Ele já sabe da tua fé, Ele já conhece a tua fé. Se entende? O que Ele está tentando é ver a qualidade da sua fé. Se Ele já conhece até onde você vai, Ele está querendo provar o que então? Ele está querendo provar para você que não sabe até onde vai a sua fé. Deus sabe onde vai, é você que não sabe. E é por isso que vem muitas angústias, para que você prove para si mesmo, reconheça dentro de si que você é fraco na fé, ou que você é forte na fé, ou que no meio da tribulação você aumenta ou diminui. Alguma coisa vai acontecer no meio da sua angústia. E no meio da sua angústia, sabe o que acontece? Parece que você vai clamar a Deus e você não vai encontrar. Parece, a impressão que dá é que quando você está alegre, quando você está feliz e você busca por Deus, Deus está ali pronto para te atender. Mas quando você está na sua angústia, a única coisa que você encontra é uma porta fechada na tua cara, com a chave para o lado de dentro, e você não ouve nem a voz de Deus. Entenda, Deus é soberano, se Ele quiser, Ele nem te responder vai. Mas a impressão que dá na angústia é justamente essa, e você se sente sozinho, abandonado. Você fica assim pensando, não tem solução para a minha vida, eu estou sozinho, estou abandonado. E não foi isso que Jesus falou? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparou? Então, dentro desse contexto todo, às vezes quando nós estamos no sofrimento, sabe por que Deus se cala? Porque Deus fala para você no silêncio o seguinte: Ele aponta a sombra da cruz, e Ele não tem nada para falar mesmo. Sabe por quê? Porque o filho dele sofreu muito mais do que o que você sofre. Então, no meio do seu sofrimento, olhe para o sofrimento de Cristo. Então você vai passar a ter sentido na vida. Quando você olha para Jesus, as coisas começam a mudar, a sua vida começa a explodir de alegria. Sabe por quê? Jesus precisa ser a fonte da razão de todo o conhecimento que você tem e vive. Se Jesus não for esse o motivo, se você não colocar Jesus em primeiro lugar, então já não resta motivo para você estar aqui nessa casa, para você estar assistindo na live. Não adianta você acreditar que a solução dos seus problemas está em A, em B, em pessoas, em coisas. Entenda uma coisa: Deus, Ele quer que você olhe para Ele, e no meio da sua angústia, você precisa olhar para Cristo. Não existe ninguém em trevas tão densa que não pode brilhar. Não existe um lamaçal tão imundo em que Deus não pode limpar uma pessoa. Não existe uma profundidade tão longe em que Deus não pode encontrar. Não existe nada nessa vida em que Deus não possa fazer. Deus, Ele pode tudo. E é por isso que no meio dessa angústia, você exercita a sua fé. Você passa a ser mais feliz, porque a sua alegria não se encontra em situações problemáticas das suas crises existenciais. Passa a ser em Cristo. Fazendo essa introdução sobre a angústia, sobre o sofrimento, agora sim nós podemos falar do que a Bíblia vai dizer. Eu imagino que os discípulos estavam completamente angustiados com a morte de Jesus. Eles estavam completamente arrasados. Eles não podiam acreditar: como pode um homem tão bom morrer? Eles ainda não haviam entendido que aquele era o plano da salvação. A morte de Cristo traria vida para eles. E então, Jesus, Ele morre numa sexta-feira. Passa-se o sábado aquela angústia. E a angústia é quando você vê que está tudo perdido.
quando não tem mais solução. Os discípulos estavam em luto, em angústia. E aí então, eles passam aquele sábado talvez chorando o dia inteiro. E quando chega no domingo de madrugada, Maria Madalena vai lá no túmulo. E quando ela chega lá, o que ela vê? A pedra que era a porta do túmulo estava removida. Então ela fica desesperada e pensa: tiraram o corpo do mestre de lá, tiraram o corpo de Jesus de lá. E ela começa a correr desesperada e vai lá para a casa dos discípulos e fala assim: olha, Pedro, João, Tiago, olha, gente, pessoal, escuta o que eu vou falar. Tiraram o corpo do mestre de lá, você não tem noção. E daqui a pouco começa a correr dois homens, Pedro e João. Pedro, mais velho, não tem muito vigor para correr. João corre mais rápido, chega primeiro. E quando João chega primeiro, vê a pedra removida, o que ele faz? Rapaz, tiraram mesmo. Tiraram o corpo do mestre ali, a pedra não está mais lá. E aí talvez chega Pedro esbaforido e vê: não acredito. Note, Maria Madalena viu o túmulo aberto, não entrou no túmulo. João chega, também não entra. Mas Pedro, ele vê aquele lenço todo embrulhado, mas ele tem coragem de entrar. Ele é o único que entra. E quando ele entra, nós vamos ler o versículo, capítulo 20 de João. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Os vivos digam amém. Meu, essa igreja não tem vivo aqui não, é? O pessoal tá mortinho. Vamos, gente, o pessoal da live tem que ouvir vocês aí falando, amém? Amém. Glória a Deus, é isso. O povo de Deus tem que ser um povo vivo. Até porque, gente, se a gente for morno, Deus tem vontade de vomitar a gente. E aí depois eu conto essa história com mais calma. Deus não se agrada não. Vamos lá, capítulo 20 de João, verso 7 diz assim: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Note, algumas versões inglesas mostram a tradução dizendo que esse lenço, na verdade, estava dobrado. E aí, os textos seguintes mostram, depois você lê com calma, Pedro, quando vê aquele lenço dobrado, ele chama João, ah lá, João, o lenço está dobrado? E aí João olha, é verdade. E quando eles viram, o texto bíblico diz, eles creram. E aí se pergunta, creram em quê? Creram em quê? Para a gente entender a doutrina do lenço dobrado, nós precisamos entender como que funciona a cultura judaica. E a cultura judaica era assim: quando o senhor da casa ele ia para as suas refeições, ele tinha os seus servos. Os seus servos, eles iam lá e preparavam a mesa, tudo direitinho lá, com a refeição, tal, tudo bem. Então ele pegava um lenço, ele dobrava o lenço e ele colocava do lado do prato, do ladinho. Então quando o senhor da casa começa a comer, e olha que Minas Gerais tem que me engordar, hein? Eu preciso engordar 3 quilos. Então estou imaginando já o meu futuro aqui em Minas Gerais engordando. Então estou comendo. Quando eu paro de comer, o que eu faria como judeu, como senhor da casa? Eu pegava aquele lenço e eu fazia assim. Primeira coisa que eu fazia, pegava o lenço e eu enxugava a minha boca. Eu passava na minha barba porque sujou. Eu embolava nos dedos para limpar minha mão, porque eu comia com a mão. E aí, o que eu fazia? Eu pegava aquele lenço e eu embolava ele assim na minha mão e fazia isso aqui, ó. Pronto. E saía. O senhor da casa, eu, não tinha diálogo como servo. Então tudo era por intermédio de simbolismo. Se eu embolasse esse pano e colocasse do lado do meu prato, o servo entenderia: olha, o meu senhor não vai mais
comer, então eu posso tirar a mesa. Então ele começava a tirar a mesa, entende? Mas se por acaso o lenço está lá dobrado do lado da mesa, do lado do prato, e eu estou lá comendo, e eu acabei de comer, sabe? E aí eu pego o lenço, eu faço a mesma coisa, eu enxugo a boca, eu enxugo a barba, eu embolo nos dedos, mas ao invés de eu amassar o lenço e jogar, eu faria isso daqui, ó. Dobrasse o lenço e colocasse do lado do meu prato e saísse, o servo olharia aquela minha ação e ele pensaria: não posso mexer, ele dobrou o lenço, é sinal de que ele vai voltar para comer. Entenderam por que Jesus dobrou o lenço? Quando Jesus ele dobra o lenço e coloca lá na pedra em que ele estava dizendo para os discípulos o seguinte: eu vou voltar. E é por isso que o coração deles enche de alegria. Agora, para você entender ainda mais, quando as diaconisas, elas estão aqui na Santa Ceia, o que tem em cima do suco de uva e do pão? O que tem aqui? Um lenço gigantesco que cobre a mesa inteira, não é? O que as diaconisas elas fazem? Elas não dobram, elas dobram, e essa dobra é ensaiada. Eu lembro quando minha mãe era diaconisa, ela ensaiava essa dobra, e era tão ensaiado que esse lenço não podia encostar no chão. Então elas dobravam, iam lá, e onde que elas colocavam? Do ladinho da mesa. Então, quando as diaconisas, na Santa Ceia, elas dobram o lenço, elas estão avisando para a igreja que Cristo voltará. Os discípulos passaram a entender naquele dia que Jesus ele ia aparecer, porque ele tinha deixado o sinal, ele iria aparecer a qualquer momento, e a angústia deles foi embora. Olha só que maravilha! Quando você coloca as suas angústias, os seus pesos, todo o seu sofrimento no colo de Cristo, pode ter a certeza absoluta, Cristo Jesus, Ele vai te dar um sinal de que Ele vai voltar, de que Ele vai estar perto de você, de que Ele vai passar dias com você, como foi com os discípulos. Você compreende? Deus Ele quer mostrar para você hoje, nessa noite, que Ele está com você. Ele está com você que está assistindo. Ele está com você. Ele nunca vai te abandonar. Não existe a possibilidade de Ele te largar aqui à jurisdição de Satanás. Entenda, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Satanás, ele já está derrotado. Ele não consegue de forma alguma vencer nenhum tipo de homem ou mulher que ore fervorosamente, porque ao som da fervorosa oração todo o exército de Satanás treme. Eu imagino que Satanás deve estar com raiva, porque você veio para a igreja, porque você está assistindo o culto. Sabe por quê? Porque ele odeia quando você tem contato com Deus, ele odeia quando você está próximo de Cristo, e quando você conhece a Jesus, ele quer prender você nessa angústia que você vive. E é por isso que Jesus, Ele está aqui para dizer para você, que você pode deixar com Ele toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, porque Ele tem cuidado de você. Então peça hoje para Cristo: liberta-me de mim. Fale com Deus: Jesus, liberta-me de mim. Sabe por que eu digo isso? Porque se for pela sua vontade, pelo seu querer, você vai querer o que é mal. Se for pela sua vontade e pelo seu querer,
a sua mente não vai progredir, e você vai viver daquele sofrimento até os últimos dias da sua vida. E talvez eu estou falando para alguém aqui que está passando por um sofrimento, que está passando por um tipo de angústia, que está precisando talvez da lua a mostrar em uma sombra a cruz de Cristo. Jesus, ele mesmo falou: vamos trocar de fardo, filho. Sabe por quê? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Troca comigo. Sabe quando ele fez essa troca? Lá na cruz do Calvário, quando ele é empurrado. Ele é empurrado, eu imagino literalmente ele empurrado por inferno do pecado, sabe? Porque ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. E é por isso que ele se sente sozinho, angustiado, abandonado, porque Isaías 52:9 diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e o homem, e Jesus, por segurar esse pecado, ele sentiu essa separação, e é por isso que a gente sente a separação de Deus, é por isso que a gente se sente angustiado. Mas Deus quer que você diga para Ele: liberta-me de mim, porque é o pecado que está te segurando. É o pecado que está acabando com o seu psicológico. É o pecado que está te colocando na depressão. É o pecado que está acabando com você. Troque a sua angústia pela salvação em Cristo.